Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. E hoje, para anunciar que a 11ª edição, o 11º episódio do podcast Pois é Poesia, Arte no Plural, você pode buscar no Spotify, no YouTube ou no YouTube Music, que tem a apresentação do Reinaldo Bessa, produção minha e da Débora Isola e o apoio da Zanzar Produtora, está no ar a partir desta segunda, dia 8 de setembro. E desta vez nós homenageamos o Antônio Abujamra. Uma das lembranças que boa parte do público tem é do Antônio Abujamra lendo poesias, né? Ele fez isso durante muito tempo, durante todo o tempo, aliás, que esteve na TV Cultura, no programa Provocações. Isso entre 2000 e 2015, quando ele veio a falecer, então, há pouco mais de 10 anos. O Abujamra, entre os amigos, ele já fazia podcast há muito tempo. Ele gravava poemas de Fernando Pessoa e distribuía entre os amigos. Era uma coisa muito especial. E o professor e diretor de TV e também da produtora Noturna Filmes, o Valdemar Jorge, nos conta essa história e, na sequência, compartilha conosco o Antônio Abujamra lendo A Tabacaria de Fernando Pessoa. Acompanhe e emocione-se bastante com esta peça rara. Eu tenho um CD cheio de poesias que ele mesmo gravava, pegava um microfone, gravava no carro às vezes. E quando eu saía com ele no carro dele, um Fusca, ele ia apostar no jockey, alguma coisa assim, ele deixava e ficava ouvindo as poesias. E depois um dia ele me deu o CD, me deu 2 CDs. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos dos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida pitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora, a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa, fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores, e quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira, em que hei de pensar? Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? Ser o que penso, mas eu penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio! Neste momento, 100.000 cérebros se concebem sonhos gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum,
nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas, e eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo. Não, nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos sonhando, quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Eu tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Querer em mim? Não, nem em nada. Derrame minha natureza sobre a cabeça ardente o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo e o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordamos e ele é opaco. Levantamo-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a terra inteira, mas o sistema solar, a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais do que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, eu deito tudo para o chão, como tenho deitado a minha vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos, pórtico partido para o impossível. Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas, nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rol pro decurso das coisas, e fico em casa sem camisa. Tu que consolas, que não existes e por isso consolas, ou deusa grega concebida como estátua que fosse viva, ou patrícia romana impossivelmente nobre e nefasta, ou cocote célebre do tempo de nossos pais, ou não sei que moderno, não concebo bem o que, tudo isso, seja o que for que sejas, se pode inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado. Como os que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Eu chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem. E tudo isto me pesa como uma condenação ao degredo, e tudo isto é estrangeiro como tudo. Vivi, estudei, amei e até acreditei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira e penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces, porque é possível fazer a realidade de tudo isto sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem cortam o rabo, e que é rabo para quem do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que eu não soube, e o que eu podia fazer de mim, não o fiz. O dominó que eu vesti era errado. Conheceram-me logo por quem eu não era e não desmenti. E perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado.
Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que eu sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo como um tapete em que um bêbado tropeça ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olho com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá. Eu morrerei. Ele deixará a tabuleta. Eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta também, e os versos também. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa defronte da outra, sempre uma coisa tão inútil como a outra, sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre isto ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa e nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Semi-ergo-me enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Eu sigo o fumo como uma rota própria e gozo no momento sensitivo e competente a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois, deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, eu continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isso, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da tabacaria, metendo troco na algibeira das calças. Ah, conheço! É o Esteves sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me. Adeus! Gritei-lhe, adeus, ó Esteves! E o universo reconstruiu-se-me, sem ideal e nem esperança, e o dono da tabacaria sorriu. Então você ficou com uma leitura de A Tabacaria com uma produção primorosa, muito diferente inclusive do que a gente ouve nos vídeos que estão no YouTube, né? Porque ali é a qualidade da captação do estúdio de TV. E aqui, essa produção feita pelo Antônio Abujamra com, assim, muita dedicação à Tabacaria de Fernando Pessoa. Antes de ir, eu volto a pedir o seu voto no Prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil. O Peças Raras concorre na categoria Assuntos Diversos. Para votar, você deve acessar o site premiompb.com.br. Lá, você faz um cadastro bem simples. Em seguida, vai receber uma mensagem no e-mail que cadastrou e pode iniciar a sua votação. Há uma dezena de categorias. Você pode votar em cada uma delas ou apenas nas que escolher. Em assuntos diversos, por exemplo, tem muitos podcasts incríveis. E se você acha que o Peças Raras merece o seu voto, escolha nosso podcast e clique em votar. Depois, confirme seu voto e escolha finalizar votação ou continuar votando em outras categorias. Eu agradeço o seu apoio. Por hoje é isso. Até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras para você. Salomão Esper. No processo de interação, o rádio entra com o áudio
o ouvinte com a imagem. José Paulo de Andrade. É impressionante como a voz é reveladora. Eli Correa. Por isso que eu digo, o rádio é o grande companheiro. É a melhor companhia que alguém pode ter. Joseval Peixoto. A coisa que eu posso dizer é que eu sou mas eu tenho muito orgulho de ser radialista. Nicolau Tuma. Radialista é a simbiose de rádio com idealista. Hélio Ribeiro. Meu nome é rádio. Eu não envelheço, me atualizo. Peças raras. Você em sintonia com o rádio.